Olá pessoal, meu nome é Rafael Vinícius e eu faço vídeos aqui aleatórios, falando sobre emoções, sobre ansiedade e algumas reflexões de cunho pessoal, não científico, mas aproveitando de algum conhecimento que eu obtive durante a vida. Mas completamente de forma a reflexões mesmo, né? E hoje eu te convido a gente refletir sobre a dualidade, mas a dualidade em dois aspectos. Um material, orgânico, e o outro mental e astral mesmo, de pensamentos. O primeiro é que a gente sempre ouviu em crônicas ou histórias a respeito de uma guerra entre o bem e o mal. Isso aí já está em muitas histórias de contos de fada, de contos históricos, e alguém sempre quer dominar um território. Para se viver bem com saúde, a gente tem que prestar atenção nessa guerra. Mas é uma guerra com o aspecto mais primordial do que a gente imagina. A primeira guerra que acontece na sua boca é uma guerra de bactérias. É uma guerra que acontece na sua boca e no seu intestino. E isso você tem que dar força para o seu exército do bem e não para o exército do mal. Então, o cuidado da saúde da boca e do intestino é uma das coisas que mais você tem que ter atenção para investir em boa saúde. Rafael, mas como que faz isso? Hábitos de higiene, como escovar os dentes, passar o fio dental, deixar a sua boca com aspecto sempre para priorizar as bactérias boas. As bactérias boas são as originadas da própria saliva, e que a própria boca já existe essa formação de bactéria. Mas quando fica alimentos, resíduos e açúcar, começa aí uma formação do exército de bactérias más. Então vamos dar forças para o exército de bactérias boas. No intestino acontece uma coisa maravilhosa, que é essas bactérias, elas impedem a presença de coisas patogênicas que fazem mal. Então, uma bactéria no intestino, se for absorvida para o corpo, ela já começa a causar aí alguns problemas. Mas não é só a bactéria. Alguns alimentos conseguem passar a barreira de absorção ainda sem chegar no grau que a célula consegue se nutrir de aminoácidos, né? Então, o corpo entende aquele alimento, principalmente carboidrato, açúcares, esse tipo de coisa, como alguma coisa inflamatória. É um corpo estranho, porque ele não está ainda na redução para ser absorvido para as células como alimento, então ele entra como um corpo estranho. E o próprio organismo começa a atacar, às vezes, aquele corpo estranho, que é comida. Às vezes, um bolo ou um doce que você comeu, né? E as bactérias do bem estão falhas nesse processo de combater ou até mesmo de digerir esse alimento. Por isso, invistam em bactérias do bem. Rafael, como que eu invisto em bactérias do bem? Primeiramente, reduzindo a quantidade de alimentos processados, derivados de leite, de farinhas finas, né? Tipo coisas refinadas, que isso já consegue melhorar uma absorção melhor do organismo. E também a questão dos probióticos, do kefir, de lactobacilos, algumas coisas que podem ajudar isso. Isso é no ramo orgânico para uma saúde boa do corpo. A outra é que acontece também essa batalha mentalmente, em relação à questão dos pensamentos. Os pensamentos têm um exército de pensamentos bons e um exército de pensamentos ruins. Só que isso aí é um outro estudo que tem que ver com estudo de crenças, de merecimento, de cultura, de formação, sobre as crenças limitantes que eu acredito. Mas comece a prestar atenção nessa batalha entre bem e mal que acontece no seu corpo e na sua cabeça. É uma dica para vocês, meus queridos. Um grande abraço. Até mais.